Boa noite. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, campus Jaraguá do Sul Centro e RAL, tem a honra de recebê-los hoje para a abertura oficial da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o tema Inteligência Artificial. Sejam todos bem-vindos. O Instituto Federal de Santa Catarina está presente em 20 cidades do estado, tendo como missão promover a inclusão e formar cidadãos por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um evento nacional, criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem por objetivo aproximar a população da ciência e da tecnologia, por meio da promoção de atividades e divulgação científica. Todos os anos, o evento é realizado visando discutir tema de relevância para a sociedade. Neste ano, inteligência artificial. Vislumbra-se trazendo ganhos na promoção da competitividade e no aumento da produtividade brasileira, na prestação de serviços públicos, na melhoria da qualidade de vida das pessoas e na redução das desigualdades sociais. Para a abertura oficial deste evento, convidamos o diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do campus Jaraguá do Sul Centro, professor Vandré Stein. Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem, que nos acompanham pelo canal do YouTube. É uma honra e uma satisfação muito grande poder estar aqui nessa abertura dessa 17ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nesse ano de 2020. Um evento que ele acontece em todo o Brasil, como uma ação do governo brasileiro, por meio do seu Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como já informado pela Kelly em sua fala inicial. Essa edição, como o tema principal, inteligência artificial, ela tem uma característica e um formato um tanto diferente das demais que sempre vínhamos realizando em anos anteriores. Mas nem mesmo a pandemia nos impediu, né, de planejarmos, de organizarmos e realizarmos nossa programação, que ela se inicia hoje e se estende aí para os próximos dias dessa semana. Então, falo em nome das gestões dos dois campos, Centro e RAL, e aproveitamos para agradecer e parabenizar a toda a comissão organizadora, que com a parceria dos servidores e servidoras desses campos, com muito esforço e competência, conseguiram organizar esse belíssimo evento e que será um sucesso, não tenho dúvidas. Não somente, né, pela sua importância, mas também pela qualidade dos conteúdos que poderemos acompanhar aí ao longo da programação. Queremos também agradecer em especial a todos os palestrantes. Temos aí convidados externos, né, como acontece no dia de hoje. Temos também servidores, alunos e egressos de nossos cursos que estarão palestrando também. E agradecer, então, né, que eles se disponibilizaram a estar conosco para que pudéssemos estar oferecendo um conteúdo diferenciado e que certamente será esclarecedor e também despertará em cada um de nós a curiosidade e o interesse em conhecer mais sobre esse tema. Não é um termo tão desconhecido, mas sabemos que temos muito a aprender ainda sobre isso. Ele faz parte do nosso dia a dia muito mais do que imaginamos. Portanto, a comissão organizadora, os palestrantes, a gestão dos campos e todos que de alguma forma contribuíram para que esse evento pudesse ser realizado, fica a nossa gratidão e reconhecimento e também os votos de um excelente evento. Aproveitem toda a programação,
Um forte abraço e fiquem bem. Obrigado. Lembrando que a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Campus Jaraguá do Sul, Centro e Hall, será realizada nos dias 19 a 22 de outubro de 2020. Destacamos a presença dos servidores do Instituto Federal de Santa Catarina, estudantes e comunidade. Com a palavra, a coordenadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Campus Jaraguá do Sul Centro, professora Daiane Hansen. Quero aproveitar para reforçar os agradecimentos, né, do nosso diretor de ensino já fez, agradecer todos os servidores envolvidos na organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, agradecer a parceria com o Campus Hall, o apoio das duas gestões dos campos, a disponibilidade dos palestrantes, e principalmente, né, vocês que estão conosco na noite de hoje, os servidores, alunos e a comunidade, que estão aqui para prestigiar, então, o nosso evento, a nossa programação. Que vocês aproveitem ao máximo essa programação, né, que traz um tema de grande relevância para os dias de hoje, que é a inteligência artificial. Eu vou passar para vocês, então, a programação da atividade desta semana. Na noite de hoje, nós vamos ter a palestra de abertura com o tema Inteligência Artificial e a Sociedade 5.0 e as carreiras por trás da transformação digital. Amanhã, dia 20 de outubro, terá a palestra Redes Neurais Artificiais, às 9 horas. Teremos uma live às 15 horas sobre pesquisa e inovação aplicadas ao ensino de engenharia. Uma palestra Green Ant, Inteligência de Dados no Setor Elétrico, às 19 horas. E, para fechar a noite de amanhã, uma live Ciências em Tempo de Pandemia, às 20h30. No dia 21, quarta-feira, teremos a palestra Tendências e Inteligência Artificial, um mercado a ser explorado pelo design. Às 9 horas, a palestra Inteligência Artificial e os Eureka, às 15 horas, e uma mesa redonda, como a inteligência artificial ajuda a impulsionar a indústria 4.0, às 19 horas. E o último dia da nossa programação, quinta-feira, dia 22, vamos ter muitas lives para vocês. Lembrando que as lives elas vão ser transmitidas via Instagram do campus. Às 10 horas, teremos a live Implantação e Utilização do Centro de Educação Científica e Ambiental de Schroeder. Às 15 horas, o vestuário no combate à pandemia. Às 19 horas, a valorização do ser humano frente ao uso maciço da tecnologia. E às 20h30, a live Moda Inclusiva, da concepção ao desfile final. Então, essa vai ser a programação, né, como a Kelly já falou, que vai acontecer entre os dias 19 a 22 de outubro. Algumas informações importantes ainda, o nosso tempo de palestra ele está previsto em torno de 1 hora. Ao final da palestra, haverá 15 minutos para perguntas por meio de chat. As pessoas que tiverem interesse em obter certificado de ouvinte devem tirar um print ou uma foto da tela durante a palestra e enviar no e-mail snct.jar@ifsc.edu.br, junto com seu nome completo e o curso que está frequentando. O prazo para solicitação do certificado é 30 de novembro. Eu vou repetir o e-mail, gente, é snct.jar@ifsc.edu.br, para quem quiser certificados. Nesse momento, então, vou convidar a nossa palestrante da noite, Janete Ribeiro, que fará a palestra de abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,
com o tema Inteligência Artificial e Sociedade 5.0 e as carreiras por trás da transformação digital. Janete é CEO da Analytic Data, consultoria especializada em ciência de dados e inteligência artificial. Tem mestrado em administração de empresas pela FGV São Paulo, certificada em governança de dados pelo MIT, Estados Unidos, é embaixadora do WIND, vinculada à Universidade de Stanford, professora de pós-graduação no SENAC, em Big Data e Analytic e no ensino à distância. Então, com vocês, passo a palavra para a nossa palestrante da noite, Janete Ribeiro. Boa noite a todos. Eu sou a professora Janete Ribeiro e pretendo aqui passar para vocês aí uma visão geral, né, do que é a inteligência artificial, sociedade 5.0, e, enfim, todas as oportunidades profissionais que existem dentro desta área. Vamos lá? Bom, todos estão vendo minha tela? Bom, para começar, como, né, já fui apresentada, apenas para vocês terem aí uma revisão, né, eu sou CEO da Analytics Data, que é uma consultoria especializada em ciência de dados e inteligência artificial, tenho um mestrado pela FGV em São Paulo, sou certificada na área de governança de dados pelo MIT, nos Estados Unidos, sou embaixadora do movimento que é o Women in Data Science, que é a mulher na ciência de dados, vinculado à Universidade de Stanford, também dos Estados Unidos, e eu dou aula na pós-graduação de Big Data e Analytics, no SENAC, aqui em São Paulo, e também para alguns cursos do ensino à distância. Mas vamos lá. Inteligência artificial, né? O que tanto se fala por aí, enfim. O que é a inteligência artificial que nós temos hoje? Ela nada mais é do que um agrupamento de várias tecnologias, né? A principal delas são as redes neurais, que são algoritmos que tentam replicar a nossa forma de aprender, né? A forma que o ser humano utiliza o cérebro para fazer as suas correlações e ter, digamos, aquelas capacidades intelectuais, né, que seria o nosso raciocínio, a nossa percepção de ambiente, a nossa capacidade de tomada de decisão. Aqui, apenas para que vocês possam ter, né, uma noção do que é isso, né, as redes neurais, né, do lado esquerdo, são exatamente como funciona o nosso cérebro, né? As diversas conexões que ele faz por segundo para que nós possamos, por exemplo, identificar uma imagem, identificar, né, uma voz, um cheiro. O nosso cérebro, o tempo todo, ele está fazendo esse tipo de correlações, que a gente chama de sinapses, e são esses sinais elétricos que o nosso cérebro, né, ele vai transmitindo através dessas nossas redes neurais, dos nossos neurônios. O que um algoritmo matemático dentro de um computador tenta fazer? Ele tenta replicar esse mesmo processo através de sinais negativos, positivos, né, dentro de um circuito de um computador, para que ele possa reconhecer uma imagem, reconhecer uma palavra e formar uma solução, né, um resultado final, uma saída. Se vocês observarem esses dois desenhos, já dá para perceber que a rede neural dos algoritmos, né, que nós replicamos, ela é bem mais simples do que o nosso cérebro. Então, aí já começa, digamos,
a gente a jogar por terra um pouco daqueles nossos medos, né, da ficção científica, de que a inteligência artificial vai dominar o mundo, e um ser humano vai ser consumido pelas máquinas. Calma, muito menos, né? A distância entre a capacidade do nosso cérebro e o que os nossos algoritmos são capazes de fazer hoje, com as máquinas que nós temos hoje, ainda é muito longa. Podem ficar tranquilos. Bom, Sociedade 5.0. Acredito que vocês já tenham ouvido falar alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, de onde vem essa nova, digamos, tendência em termos de evolução da sociedade? Tudo começou em 2016, no Fórum Econômico Mundial, onde o Japão apresentou um plano, né, que eles começaram lá em 2016 e tinham como objetivo, até 2022, ter dentro do Japão todos os serviços, enfim, toda a sociedade interconectada através de equipamentos inteligentes, utilizando Big Data, né, os dados da internet, para servir melhor a sociedade. Né, que o avanço da indústria e a conectividade seja universal para gerar o bem-estar da sociedade e aprimorar a produtividade, fazendo assim uma transformação digital acoplada com toda inovação. E essa sociedade 5.0 foi considerada ou denominada como uma sociedade superinteligente, né? A próxima grande transformação depois da indústria 4.0. Praticamente, assim, o plano deles, que era até 2022, né, foi aí atropelado pela pandemia. Na verdade, até o Japão, nas Olimpíadas agora, em 2020, a ideia deles era estar demonstrando boa parte da evolução desse projeto da Sociedade 5.0. Acho que vocês até devem ter visto no começo do ano, né, antes da pandemia, eles mostrando lá os hotéis sendo atendidos por robôs, né, toda a interconectividade entre todos os campos que iriam acontecer as Olimpíadas, todo o processo de atendimento hospitalar. Assim, boa parte daquilo que era para ter sido utilizado e demonstrado durante a Olimpíada, na verdade, eles utilizaram aí durante a pandemia, né? Porque muitos, né, das pessoas que foram ficando em quarentena nos hotéis que tinham sido preparados para a Olimpíada, com toda essa infraestrutura tecnológica de conectividade, capacidade de informação com os hospitais, de acompanhamento através da telemedicina. Enfim, não foi perdido o esforço, né? Tá certo que não era para estar sendo usado numa situação tão triste de uma pandemia, mas isso demonstrou que o plano que eles tinham de conectividade para o bem-estar da sociedade está funcionando, enfim, teve aí um resultado positivo nessa área. Bom, outra coisa relativa à sociedade 5.0 e à inteligência artificial, que eu acredito que também muitos devem ter ouvido falar, mas não entendido como um todo, são os 17 Objetivos Sustentáveis da Organização das Nações Unidas, né, da ONU. Exatamente naquela mesma época lá, entre 2016 e 2017, em que o Japão, né, saiu na frente com o plano que ele tinha de, até 2022, ter todo o país integrado com conectividade e serviços de, digamos, altíssima tecnologia, a ONU estabeleceu um plano para todas as nações do mundo que até 2030 atingissem pelo menos esses 17 objetivos.
Assim, eu não vou discorrer aqui em cada um deles, porque, digamos, cada um complementa o outro. Mas, basicamente, né, esses 17 objetivos giram em torno da igualdade de direitos, né, entre homens, mulheres e as diferentes etnias e religiões, que todos tenham acesso à educação, à saúde, enfim, à alimentação, né, o fim da fome, a sustentabilidade, né, que seja preservada a natureza, as florestas, a limpeza dos oceanos, né, a conservação das águas, né, porque já desde 2016 já estava sendo previsto, principalmente que nós teríamos grandes problemas de falta de água no mundo todo, né, e é algo fundamental para o saneamento básico, a saúde e várias dessas, digamos, elementos básicos para a vida em sociedade. E que essa evolução, né, esses objetivos de atingir essa plenitude, essa igualdade, para que todos tenham uma vida melhor, com melhor qualidade, com direitos iguais, as mais altas e disruptivas tecnologias têm como, digamos, prover para os governos, para as indústrias, enfim, para as escolas, condições de atender um volume cada vez maior de pessoas, utilizando melhor os recursos que cada um tem. Para isso, né, digamos, a base de toda essa, digamos, tecnologia, de toda essa evolução, ela começa com a conectividade, né, os esforços para a disseminação das diversas ferramentas de conexão serem levadas até os países mais distantes, né, mais pobres, enfim, todos os locais, através das novas tecnologias, o 5G, enfim, satélite e tantas outras ferramentas. A instalação dos chamados equipamentos inteligentes, né, os IoTs, que são sensores, né, espalhados em todos os, digamos, as formas de equipamentos que se possa utilizar para detectar, né, digamos, gasto de luz, de água, de energia, enfim, o controle de tráfego, da mobilidade, para que tudo isso consiga ser analisado e previsto antecipadamente qualquer falha e corrigido, né, de forma rápida. A implementação de robôs, drones, enfim, para que agilize o processo produtivo nas diversas áreas, nos diversos setores econômicos. Enfim, utilizar a mais alta tecnologia para o bem comum. Esses são, né, os 17 objetivos sustentáveis. Só que para que você possa realmente colocar tudo isso em prática, existe aí, digamos, alguns desses objetivos que são muito fundamentais. O principal deles é a saúde, né? E isso a gente está vivenciando um momento em que ela foi posta em xeque. O segundo, a educação, que também com essa pandemia, né, foi escancarado como, né, a situação, não só aqui no Brasil, mas no mundo, está, digamos, difícil de ter essa igualdade, né, para levar saúde e educação a todos os habitantes da Terra. Esses dois, digamos, são os principais desafios desses objetivos. Bom, esclarecendo um pouquinho mais aqui como, né, quais são os grandes números, né, dessa caminhada de processo de transformação, no Fórum Mundial de 2017 também foi previsto que até agora, né, 2020, surgiriam pelo menos 5 milhões de empregos iriam desaparecer. Esses empregos seriam substituídos, né, por inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, outras ferramentas.
Como eles desaparecem? São principalmente aquelas funções repetitivas, né, que não exigem um conhecimento maior, que não exigem criatividade humana. Elas são facilmente substituídas por máquinas. Um exemplo bem clássico são os atendentes de telemarketing. A maioria deles, hoje em dia, já foram substituídos por atendentes virtuais, que são os conhecidos chatbots. Isso porque eram coisas, digamos assim, que um momento, né, lá atrás, na segunda revolução, na Revolução Industrial, né, no século XIX, o que aconteceu? Nós praticamente transformamos seres humanos capazes, criativos, em robôs, porque nós obrigávamos as pessoas a seguir tarefas repetitivas. O caso do telemarketing é essa, né, digamos, a mais próxima que está aí nos nossos dias e que evidencia muito isso. Né? As pessoas eram obrigadas a decorar um script e só poderiam ter aquelas respostas para qualquer problema que um cliente ligasse com um número. Às vezes a pessoa até sabia uma forma diferente de resolver aquele assunto, mas ela não podia resolver porque ela tinha que seguir um script como se fosse um robô. Agora, para essas atividades em que realmente não precisa, não pode, não deve ter nenhuma criatividade, foram colocados robôs. E as atividades que realmente necessitam de criatividade, que é, digamos, uma característica humana, essas vão crescer cada vez mais. E aí entra essa outra previsão do mesmo fórum de que iriam surgir 2 milhões e 100 de novos empregos, seriam criados até 2020. E até agora, no último Fórum Econômico, foi evidenciado que, mesmo esse ano, só em 2020, foram criados 1 milhão e 700 novos empregos na chamada economia digital, durante a pandemia. Por quê? Exatamente por conta da pandemia, essa transformação de negócios digitais aconteceu, digamos, da noite para o dia. Já, né, há alguns anos, há 10 anos mais ou menos, todo mundo vinha falando, comentando, planejando essa transformação. O vírus chegou e obrigou todas as empresas, todos os setores da economia a se transformarem em digitais da noite para o dia. Aí, essas posições, esses cargos dentro da área de tecnologia surgiram da noite para o dia também. Bom, mas aí nós temos um outro desafio: a escassez de profissionais com habilidades para atuar nessa nova área, na tecnologia, com a inteligência artificial. Essa reportagem foi agora em setembro, saiu nesse site, o TI Inside, e o que foi, digamos, detectado assim de mais assustador, né? 54% dos funcionários das grandes empresas necessitam requalificação ou uma qualificação para que possam aproveitar as oportunidades de crescimento oferecidas e, reparem bem, na indústria 4.0. Nós nem estamos falando dessa sociedade 5.0 ainda. É um passinho atrás e as pessoas ainda não estão capacitadas para atuar nessas empresas. Por um outro lado, nós temos aí 96 profissões novas, promissoras, né, do futuro, que foram levantadas também no Fórum Mundial da Economia esse ano, e que até 2022 vão ser criados mais 6 milhões e 100 de empregos nessa área. Só que nós temos aí um outro grande e cada vez maior desafio, principalmente aqui no Brasil, que nós não só viveremos, como já estamos vivendo esse apagão de mão de obra em vários segmentos.
esse apagão, né, é um déficit de profissionais que deve chegar até o final desse ano em torno de 1.800.000 pessoas. Né? A estimativa que se tem é que isso vá crescendo 12% ao ano, atingindo 5,7 milhões de vagas abertas que serão preenchidas ou ficarão abertas, né, ou serão preenchidas por pessoas sem a devida competência. Isso aqui é um risco gigantesco, porque uma pessoa que não tem conhecimento, qualificação técnica e começa a operar uma máquina, um robô com capacidades altíssimas de produção, isso pode ser uma verdadeira arma de guerra, né? Porque o erro cometido por uma pessoa é um erro médio. O erro cometido por um robô é exponencial, porque ele faz isso numa velocidade muito rápida. Se o humano que está por trás dele não sabe como controlar, ele sozinho, muito menos. Então, esse é o nosso grande dilema atual. E a grande oportunidade para as pessoas que querem se qualificar nessa área. Bom, mais alguns números aqui. O Brasil precisa qualificar 10 milhões de trabalhadores na indústria 4.0 nos próximos 4 anos. Sim, São Paulo, como, né, o maior polo, tem aí o maior déficit, né, concentra a maior demanda, quase 1/3 dessa demanda de qualificação. Santa Catarina tem um número bastante elevado, são 785 mil, né, pessoas, trabalhadores aí para serem qualificados. Isso na indústria 4.0. Então, assim, existem oportunidades, né, para esses novos cargos e, por outro lado, nós temos aí essa estatística triste, né, dos 13 milhões de desempregados no país, mas existem aí 10 milhões de oportunidades para as pessoas se qualificarem e terem a sua oportunidade e proporcionarem para o país essa nova, digamos, retomada da economia e da produtividade. E aí nós entramos no grande desafio da educação. Esse filósofo francês, ele dizia, né, que a educação do caráter não se faz por meio dos livros. Aqui o que ele coloca é que, infelizmente, a nossa forma de educar, a nossa forma de aprender, ela está, né, em uma fase de transição. E hoje nós vivemos isso na pele aí com o ensino remoto, o ensino digital, as grandes dificuldades, né, de atingir os alunos dos diferentes pontos do país. A conectividade é um empecilho, sim, mas a forma de ensinar e a forma de aprender também precisa ser modificada, precisa ser inovada, de acordo com as necessidades dessa nova sociedade, super conectada, super inovadora, onde a cada dia existe um novo desafio, uma nova possibilidade de tecnologia, um ensino constante. Como eu tinha comentado anteriormente, né, o que nós tínhamos aí do século XX eram as atividades perenes, aquelas que eram sempre repetitivas. A forma de ensinar era uma forma de você adquirir um conhecimento de acordo com aquilo que ocorreu no passado. Nós líamos e decorávamos histórias, decorávamos fórmulas e aplicávamos isso para sempre. Parecia que tudo era sempre o mesmo, né? Uma sequência finita. Só que hoje, o que acontece, né, no século XXI, na revolução, nessa transformação digital, é que a cada dia nós temos uma novidade.
As ferramentas que foram criadas há 10 anos atrás, elas já são obsoletas hoje. Elas não resolvem mais os problemas de hoje. E aquelas que estão sendo criadas hoje não vão resolver os problemas de amanhã. Elas resolvem os problemas de hoje. Então, o que nós precisamos fazer em termos de preparar essas pessoas, capacitar os jovens para esse novo mundo, para essas novas competências? Agora, muito mais do que decorar fórmulas, nós precisamos desenvolver competências socioemocionais, para que nós consigamos ter criatividade para resolver problemas complexos que acontecem todos os dias. Sim, às vezes com as ferramentas, né, com as fórmulas matemáticas que foram decoradas de outros tempos, mas nós precisamos combiná-las de forma diferente para resolver os problemas de hoje. Aí eu trago aqui para vocês, né, um exemplo desse livro que é de duas autoras americanas, que ele chama Get Big Things Done, The Power of Connectional Intelligence. O que quer dizer isso? É faça coisas grandes com o poder da inteligência relacional. O que seria essa inteligência relacional? Inteligência emocional, acho que todos já ouviram falar, que é exatamente você saber olhar para dentro de si e ter, né, um controle das suas emoções, né? Perceber aquilo que você é bom, aquilo que você não é tão bom assim, e conquistar o seu equilíbrio interno. Agora, a inteligência relacional é quando você sabe compartilhar o seu conhecimento e se conectar com outras pessoas, para junto com essas pessoas você conseguir inovar, criar coisas novas. Digamos que o primeiro passo, né, que elas colocam nesse livro para que você consiga atingir essa inteligência relacional, né, essa capacidade de se relacionar melhor com as pessoas, de construir em grupo, né, de colaborar, é a sua curiosidade. É você ter, né, essa vontade de entender as coisas, os problemas, de resolver, de saber a fundo como funciona. O segundo passo é poder ter essa capacidade de combinar ideias diferentes, né? Conviver com pessoas que pensam diferente de você, saber ouvir, saber entender o outro ponto de vista, a famosa empatia, né? Se colocar no lugar do outro. O terceiro passo dessa evolução é exatamente você saber viver em comunidade. Você conseguir olhar para o todo e dentro desse todo você encontrar como você pode contribuir para melhorar essa comunidade. O que eu posso fazer com o meu conhecimento, por exemplo, para ajudar as pessoas a atravessar essa fase de pandemia, por exemplo, né? O que eu posso contribuir com aquilo que eu sei fazer melhor, né? Se eu juntar aquilo que eu sei fazer melhor com o que outra pessoa também sabe fazer melhor, juntos nós conseguiremos fazer muito melhor. Coragem, né, é o quarto passo. Por quê? Nós vivemos, como eu coloquei aqui, num mundo da inovação, num mundo volátil, né, um famoso, acho que vocês já devem ter ouvido falar do que nós vivemos no mundo VUCA, né, que é um mundo volátil, um mundo imprevisível, né, que a cada dia acontece uma coisa nova, sem controle, sem previsibilidade. Então, se você vive numa situação dessas, que não tem previsibilidade, que todos os dias tem uma novidade, você precisa ter coragem para enfrentá-las. Você não pode ter medo de errar, né? Quando nós temos medo de errar, nós não
temos, digamos, capacidade criativa, porque a criatividade é exatamente correr riscos, né? Viver é algo arriscado, né? Isso a gente tem que ter essa grande consciência, porque da vida ninguém sai vivo. Então, assim, e assim, só não morre, né, quem já está morto. Então, enquanto vivermos, nós sempre estaremos correndo riscos. Então, atire-se, tenha coragem de arriscar, tenha coragem de experimentar. E o último, né, que eles colocam como combustão, que seria exatamente essa energia, né, a persistência, você continuar persistindo independente dos erros, né, que é errando que se aprende. Você tem que aprender com seus erros e testar novas hipóteses. É sempre assim no campo de qualquer ciência, você sempre precisa testar suas hipóteses e ser persistente até você atingir o objetivo da sua pesquisa, do seu estudo, da sua inovação, da sua criação. Então, esse é o processo para que você possa ter a inteligência relacional que é extremamente necessária nesse novo mundo, nessa nova sociedade, para que você possa aprender mais, construir mais e evoluir dentro dessa área. Bom, a realidade não vem com o modo de usar, né? Por mais que eu fale aqui, explique em detalhes, o dia a dia, quando você entra na faculdade, quando você vai fazer uma entrevista para um emprego, é uma realidade sua, você vai ter que enfrentar. No máximo, vai ter que se lembrar que tem que ter coragem. E também vamos pensar que mesmo que houvesse um manual de como usar a realidade, ninguém ia ler, né? Já é tradição da nossa cultura não ler manuais. Bom, eu trouxe aqui para vocês algumas daquelas 96 profissões que foram listadas no último Fórum Econômico Mundial como as mais promissoras nessa era digital. Vocês podem ver, né, na área de engenharia e computação em nuvem, você tem ali 14 oportunidades de especialização, que são profissões altamente demandadas e estão naquela lista de que faltam pessoas capacitadas para exercê-las. Na área de dados e inteligência artificial, temos aí 10 carreiras que também sobram vagas e faltam pessoas capacitadas. Existem também outras profissões, como na área de desenvolvimento de produtos, né, no mínimo aí mais 10 profissões, e que também não tem pessoas capacitadas. Na área de vendas, marketing, conteúdo, tem uma lista de 28 profissões, sendo que 15 delas são diretamente ligadas à tecnologia e também sobram vagas. Aí existe aquela, digamos, aquele impasse que muitas pessoas, né, infelizmente, sentem um certo medo da área de matemática e de estatística, né, das ciências exatas, que são, sim, a base para a área de tecnologia. Como eu comentei, a inteligência artificial que nós temos hoje, ela é toda baseada em algoritmos matemáticos. Ela é pura e simplesmente combinação de vários níveis de fórmulas matemáticas, algorítmicas e estatísticas para que a gente consiga reproduzir a nossa capacidade de solução de problemas simples. Então, é óbvio que para essas áreas você precisa ter um conhecimento em matemática e estatística. Mas isso não é tudo, né? Como eu coloquei, não é só decorar fórmulas, não é saber, né, o resultado de determinada equação. Você precisa saber onde utilizar essa equação, onde essa fórmula poderia resolver, por exemplo, o problema de vendas de uma empresa, né? Nessa situação de pandemia,
onde que eu posso utilizar a inteligência artificial para facilitar o processo de vendas de um grande varejista, para resolver o problema de atendimento da telemedicina de um hospital, onde que eu posso utilizar determinado modelo estatístico para prever um acidente, para melhorar, digamos, o trânsito de motos, né, para fazer a entrega, a rota de delivery de alimentos. Enfim, para tudo isso, você tem instrumentos diferentes, matemáticos, não matemáticos, para que você resolva. Então, assim, o principal é você ter essa capacidade de olhar o todo e saber onde aplicar essa tecnologia, esse conhecimento para a solução de problemas. Isso é o grande diferencial para cada uma dessas carreiras. Todas elas precisam muito da criatividade, muito dessa disponibilidade das pessoas em entender o problema do outro e se dispor a tentar resolver, a experimentar soluções, a criar novas formas de se tratar determinado problema, determinada situação. Então, como vocês podem ver, sim, tudo não se resume à matemática que tanto apavora as pessoas. Ela sim está presente, mas ela não morde, tá? Podem ficar tranquilos. Existem outras questões dentro dessas áreas, cada uma delas, que vão pesar, digamos, mais do que a simples matemática. Bom, trouxe aqui algumas dessas habilidades que vão, digamos, destacar e fazer a diferença para esses profissionais do futuro. O primeiro deles é você ser um autodidata. Como eu coloquei aqui, as novas tecnologias, elas estão em constante evolução. Então, você nunca vai poder dizer, eu sei tudo dessa disciplina, eu não preciso mais aprender. Eu recebi o meu diploma de universidade e acabou. Não. Você vai ter que estudar sempre. Você vai ter o seu diploma de universidade, isso é ótimo, mas você tem que ter essa consciência de que você vai ter que estudar sempre para sempre se atualizar. Porque aquilo que você está aprendendo hoje, amanhã já pode existir uma versão nova, né, uma nova outra ferramenta concorrente, e você precisa estar, no mínimo, sabendo que isso aconteceu. O segundo ponto, relações interpessoais. Aí, muitas vezes, as pessoas têm aquele estereótipo, né, de que na área de exatas eu não preciso me relacionar com pessoas, eu não preciso falar com ninguém. Muito pelo contrário. A grande diferença que vai fazer hoje é exatamente você saber lidar com as pessoas, né, com os seus colegas de trabalho, você saber se relacionar exatamente para interagir com o seu grupo e poder extrair as soluções para os problemas da sua sociedade, da sua cidade, enfim, e criar as novas soluções. Você precisa ser bom nisso, em ouvir, em entender e empatizar com o seu grupo. O terceiro, a inteligência emocional. Porque, é claro, eu não vou conseguir me relacionar bem com os outros se não consigo me relacionar nem comigo mesmo. Então, assim, o primeiro passo é o interior. É você entender a si mesmo, você ver os seus pontos fortes, você lidar muito bem com as suas emoções para que você possa, enfim, ajudar, apoiar o outro, né? Identificar as necessidades da sociedade. Mas primeiro você tem que saber as suas, né? Você tem que se sentir equilibrado para poder levar esse equilíbrio para os outros. A relação com a tecnologia. Aqui, digamos, é um dos pontos que eu tenho visto como bem complexo na maioria das pessoas.
apesar de muitas pessoas, muitos jovens, né, se dizerem altamente conectados, porque utilizam lá o seu smartphone, trocam mensagens em redes sociais, quando a tecnologia, digamos, fica um pouco mais grande, né? Quando a gente pede, vamos desenvolver um programa, vamos, né, consertar uma máquina, por exemplo, a pessoa já começa a ficar com medo, né? E sem falar aquelas pessoas que viram, eu não gosto de tecnologia. Hoje em dia não dá mais para ninguém dizer isso. Dizer eu não gosto de tecnologia seria o mesmo que dizer eu não gosto de tomar água. Você pode até não gostar de tomar água, mas você vai morrer se não tomar água. Então, assim, a tecnologia é a mesma coisa. De repente, você pode não gostar, mas se você não souber lidar com ela, você não vai mais conseguir viver nessa sociedade. Então, é melhor você deixar, né, e esse preconceito e se aproximar dela. A criatividade, essa eu tenho, né, o tempo todo reforçado. Ela é principal para nossa sobrevivência nesse mundo de tantas mudanças. Então, assim, a capacidade de criar, de encontrar soluções diferentes, né, você precisa desenvolver, se permitir a ser mais criativo. E aí existem algumas coisas simples, né? Você tentar quebrar a sua rotina diária, faz um caminho diferente, né, entre de casa para o trabalho, de casa para a faculdade, tenta diversificar um pouco as coisas na sua vida para que você se torne aos poucos cada vez mais criativo, né? Com esse olhar aberto para o novo, para aceitar melhor as inovações e se permitir inovar cada vez mais. Outro ponto importantíssimo, as habilidades linguísticas. A capacidade de aprender bem diversas línguas sempre vai ser um grande diferencial. Nós estamos num mundo ultra conectado, né? Hoje eu estou aqui fazendo essa palestra para vocês, mas pessoas de qualquer lugar do mundo poderiam estar se conectando dentro nesse canal do YouTube e assistindo essa palestra. Então, assim, a capacidade de se expressar, de se fazer compreender em diversas línguas é importantíssimo. E também na própria forma de trabalhar com tecnologia, porque a cada dia surge uma nova linguagem de máquina. Você vai ter que aprender essa nova linguagem para programar, para poder se interagir com essa nova tecnologia. Então, assim, essa habilidade de se comunicar não é só de se comunicar com as pessoas, mas de se comunicar com as máquinas também. A habilidade empreendedora também é uma característica praticamente de sobrevivência nessa nova era, porque você precisa o tempo todo estar buscando novas soluções, não é isso que a gente fala, né? Ser criativo. Ser criativo é ser empreendedor, né? É você ser, digamos, disciplinado, você ter habilidades de gestão financeira, de gestão de pessoas. Quando nós começamos aí no início da pandemia, né, a transformação digital de cada um, né, ou estudando remoto, ou trabalhando remoto, pessoas que antes não tinham feito isso, nem sabiam como era, essa mudança repentina exigiu de cada um uma característica empreendedora, né? Montar um escritório dentro da sua casa que você não tinha essa, digamos, essa condição, né? Montar um ambiente de estudos em que você também não tinha como fazer isso. Então, você teve que empreender, você teve que inovar, criar essa condição para tocar a sua vida para frente. E até aqueles que atuavam, digamos, de uma forma muito direta com o público e que tiveram que se reinventar para poder continuar trabalhando e sustentando suas famílias. Então, essa habilidade empreendedora é imprescindível para a própria sobrevivência. E eu coloco uma aí como, digamos, a básica
para todas as outras. A persistência. Na área de tecnologia, o que mais você vai precisar ter o tempo todo em cada uma dessas etapas é a persistência. Porque, como em qualquer outra ciência, né, você vai testar hipóteses, vai testar uma solução. Por vezes vai funcionar, por vezes não. Então, você precisa persistir para atingir o seu objetivo. Você não pode desistir na primeira dificuldade. Você está ali para criar soluções, né? A expectativa que se tem desses profissionais novos dentro do mundo digital é que tragam soluções colaborativas, soluções que sirvam para várias pessoas, né? Existem aí esses 17 indicadores lá da ONU que são indicadores de uma transformação da sociedade, uma sociedade inteligente. Então, para transformar a nossa sociedade numa super sociedade inteligente, com alta capacidade produtiva e colaborativa, nós precisamos persistir muito, porque com certeza o que não nos falta são desafios e dificuldades para se vencer a cada dia, sempre com essa certeza de que haverá uma inovação maior a cada dia, logo um novo desafio maior a cada dia. Então, assim, a persistência é a base de tudo. Sempre acreditar que você é capaz de vencer mais uma etapa. Bom, pessoal, agora eu abro aqui para as dúvidas, para a gente continuar o nosso bate-papo. Oi, Janete tem uma pergunta aqui já do Vitor, então eu vou ler para você. Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Legal. O Vitor, ele colocou assim: percebo que a interdependência das redes neurais com a capacidade computacional é muito grande. Com o advento da computação quântica, quais são as perspectivas do uso dessas redes neurais? Bom, Vitor, realmente existe aí, digamos, uma grande expectativa, né, de que com a computação quântica nós possamos ampliar cada vez mais, até, digamos, de certa forma, até evoluir no que hoje nós temos em termos de inteligência artificial e do uso das redes neurais. Por quê? Hoje, né, nós não conseguimos nem dimensionar a quantidade de possibilidades que um computador quântico vai conseguir fazer de correlações em relação, né, comparado ao que hoje nós fazemos. Porém, existe uma entrave. O computador quântico, ele consome muita energia. Hoje, os protótipos que nós temos funcionando, alguns deles são capazes de consumir o mesmo que uma cidade de 100 mil habitantes só para processar uma pequena base de dados de 1 terabyte. Então, assim, o problema ainda é muito grande em termos de custo desse tipo de computador. Então, assim, fica difícil de se estimar o ganho que nós vamos ter e o prazo em termos de tempo, enquanto nós não conseguimos compatibilizar o consumo de energia e o custo desses equipamentos. Mas, com certeza, uma vez vencido esse desafio, aí sim nós teríamos, a oportunidade de fazer processamentos mais rápidos, em termos de processamento de vídeo, de imagem. Digamos que, no caso atual, que nós temos aí toda, a problemática de avaliar as diversas hipóteses de solução para as vacinas contra o Covid. Se a computação quântica já estivesse funcionando plenamente,
poderíamos rodar várias combinações digamos, de fórmulas em um tempo recorde. Ao invés de levar 1 ano e meio para testar várias hipóteses, nós levaríamos, sei lá, 1 mês. Mas, infelizmente, em termos, digamos, de quantificação financeira, de consumo, de energia, enfim, da produção e escala desses computadores, nós ainda não temos condições. Legal, muito obrigada, professora Janete. Temos outra pergunta aqui, do Tiago. Você é otimista em relação a uma regularização e valorização destas novas profissões? Como você vê essas novas profissões sendo regulamentadas? Está aqui as perguntas, né? Bom, Tiago, na verdade, assim, eu acho que em termos de regulamentação, isso não nem sempre traz valorização para as profissões, né? O que realmente agrega valor a essas novas profissões são os resultados que elas trazem para a sociedade. E isso nós já vemos em vários locais do mundo, enfim, mesmo aqui no Brasil, nós temos visto como tem sido valorizado o trabalho de um cientista de dados, o trabalho de um gerador de conteúdo digital, enfim, todas as carreiras digitais atualmente têm um salário muito acima da média de mercado. E são, digamos, profissionais super procurados, não só no Brasil, como no mundo todo. Existe uma demanda muito grande. Então, o que a maioria das empresas, eu vejo hoje a todo momento, né, buscando profissionais com esse perfil e não encontrando, porque a pessoa recebe uma proposta internacional, ganhando em dólar, ela não quer uma vaga aqui no Brasil. Nós estamos perdendo os poucos profissionais qualificados que nós temos para o mercado externo. Então, assim, é realmente uma coisa de oferta e demanda, não é nem questão de regulamentação. Legal, muito obrigada, professora Janete. O pessoal está parabenizando bastante aqui no chat a palestra. Mais perguntas, gente? Aqui. Mais uma pergunta. Aqui do Everton. Vemos grandes avanços na questão de inteligência artificial por grandes multinacionais, como exemplo, a Watson da IBM. O Bradesco utiliza como a BA, se não me engano, está ali a pergunta. BI. Sim, a solução, a BIA, né, que é a assistente virtual do Bradesco, foi desenvolvida sobre a plataforma Watson da IBM. Assim, eu trabalhei na IBM, eu brinco com as pessoas, quando o Watson era um bebezinho, há 30 anos atrás. Ele só sabia jogar xadrez. Bom, mas realmente houve uma evolução muito grande nos últimos anos, e essa evolução, ela basicamente aconteceu de 2010 para cá, quando nós conseguimos ter mais velocidade nos computadores, a um custo financeiro menor. Então, com isso, os algoritmos puderam ser processados com mais agilidade e popularizados em diversas soluções. Tá certo que soluções como o Watson e outras soluções que existem de inteligência artificial nas demais plataformas, como na Amazon, né, a AWS, a Google também tem soluções semelhantes, o Microsoft, elas ainda não são, digamos, baratas o suficiente para que pequenas e médias empresas as utilizem. Mas hoje, com certeza, elas são muito mais acessíveis do que eram há 10 anos atrás. Então, isso foi um ganho muito grande que nós tivemos nos últimos 10 anos, que permitiu essa grande expansão em termos de volume de dados, né, que nós temos hoje, o chamado Big Data,
que, na verdade, é o grande alimento desses algoritmos da inteligência artificial. Quanto mais dados nós temos, mais inteligentes as máquinas ficam. O Everton está perguntando ainda se existem projetos em desenvolvimento de inteligência internacional nacional. Inteligência artificial nacional, desculpa. Sim, existem vários projetos aqui no Brasil, principalmente tocados pelo CNPq, de desenvolvimento de inteligência artificial, em parceria com várias universidades. A USP é uma das universidades que tem mais projetos nessa área, né, sendo desenvolvidos em relação à inteligência artificial, e o Ministério da Ciência e Tecnologia ele tem incentivado muito essas bolsas, né, que, pelo menos no estado de São Paulo, tem a FAPESP, que ela tem um desembolso muito grande para estudantes, professores, doutores que queiram desenvolver seus projetos de inteligência artificial. Existe um financiamento, uma bolsa para isso. Mas também, infelizmente, é um outro lado aqui no Brasil, que assim, nós temos pouco investimento, né, em ciência e tecnologia, e os nossos cérebros mais eficientes também estão sendo levados pelas universidades internacionais, né? Eles oferecem bolsas e, enfim, condições de pesquisa melhores, eles acabam indo. Isso é um problema que nós temos aqui. Legal. Temos mais uma pergunta aqui, do João Alves. Observando essas novas tecnologias que a cada dia estão mais desenvolvidas, podemos definir um limite para as mesmas? Bom, atualmente, né, como eu coloquei, o limitante da computação quântica, o consumo de energia, né, e, enfim, aquelas novas tecnologias que demandam um consumo maior de energia, que demandam materiais caros, enfim, para desenvolver os chips, enfim, os mecanismos delas, praticamente assim, o limite é esse investimento financeiro. Se alguém tiver uma ideia criativa para reduzir esse custo, pronto, ela explode da noite para o dia. Então, assim, não existe bem um limite, né? Já que depende muito mais da nossa criatividade do que qualquer outra coisa. Quanto mais expandir a criatividade, mais nós vamos evoluir. Mas, assim, em termos de inteligência artificial, né, o medo da ficção científica que algumas pessoas têm de que ela vai dominar o mundo, as máquinas vão sair como no Exterminador do Futuro, matando todo mundo, isso não, né, isso ainda está muito longe, porque reproduzir a nossa capacidade, digamos, cognitiva do nosso cérebro, se nem nós mesmos sabemos muito bem o que ele faz, ainda está longe, tá? Legal. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que é isso. Mais nenhuma pergunta, o pessoal está parabenizando bastante a professora Janete aqui no chat, né? Acho que se a gente não tem mais perguntas, gente, eu gostaria de agradecer, então, muito, né, em nome do Instituto Federal, a disponibilidade da professora Janete de compartilhar o seu conhecimento conosco, né, nessa noite, e parabenizar também pela excelente palestra. Ela nos deixa várias reflexões aqui, muitos aprendizados, né, sobre essa nova era digital, essa nova transformação digital que a gente vem vivendo, né. Então, muito obrigada. Não sei se a professora Janete tem mais alguma palavra para encerrar nossa palestra. Bom, eu que agradeço o convite de poder estar aqui compartilhando o meu conhecimento com vocês e desejo a todos aí muito sucesso e que aprendam bastante, enfim, que se desenvolvam e aproveitem essa grande oportunidade de entrar na área de tecnologia e transformar a nossa sociedade como a ONU espera até 2030. Legal.
Excelente. Então, mais uma vez, muito obrigada, professora Janete. A gente agradece, né, todos os participantes aqui da noite e lembra, né, que a gente tem aí uma programação extensa durante a semana que vocês participem com a gente. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Bom dia.